Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu irei fazer mais uma sessão referente à playlist Sexto Período na SAL Psicoterapia Infantil. A gente já vem aí alguns vídeos, né, falando sobre essa temática e aqui trata-se da parte 8, tá? E para que vocês possam ter um entendimento abrangente, faz-se necessário que vocês assistam desde a parte 1, visto que a partir daqui você pode ficar meio perdido no assunto. E aí esse assunto eu venho tratando com embasamento no livro Crianças e Adolescentes em Psicoterapia, a abordagem psicanalítica, certo? E o texto é As Etapas da Psicoterapia com Crianças, de Lívia de Castro, Paula Vum e Lisiane Alves, certo? E aqui eu vou me ater à fase final das etapas da psicoterapia com crianças. E essa fase final corresponde à despedida, né? Então, a fase final do processo terapêutico infantil é o período que vai se estender desde a primeira menção de forma séria, né, de término, desde o primeiro momento em que se fala sobre o término do tratamento, até o último minuto, né, até o minuto final da última sessão. Então, eis aí a fase de despedida. É quando se combina o encerramento de fato, né, do processo psicoterápico. Então, a ideia da finalização, ela pode partir do próprio paciente, ou seja, da própria criança, né? Ou ela pode partir dos pais, ou ela pode partir do terapeuta, ou ainda pode partir das três partes envolvidas, né? Quando há uma melhora visível, quando há uma melhora clara do paciente, da criança, que vem aí justificar um término terapêutico, isso pode vir a partir das três partes envolvidas, certo? E aí, na maioria das vezes, ocorre o que se chama de término combinado. Por que na maioria das vezes? Porque outras vezes o término não é combinado, o término é precoce, é prematuro, por algum fator, né? Seja pela mudança dos pais de residência, seja por uma resistência dos pais, enfim, vários fatores aí pode acarretar um término precoce. Mas quando esse término parte a partir de um combinado ou da criança, né, porque ela sente uma melhora e ela vê que a partir dali ela pode progredir sozinha, ela pode evoluir sozinha, ou os pais, ou o terapeuta, quando isso é combinado, porque se tem uma melhora clara, uma melhora visível para justificar o término, isso aí chama-se de término combinado, né? Quando uma das partes, geralmente os pais, eles anunciam a decisão de encerrar o processo. E aí, isso vai ser trabalhado, esse término combinado vai ser trabalhado, vai se munir aí de um período um período para se trabalhar com a criança, né? Esse processo de separação, essa despedida do terapeuta, né? Então, os términos a pedidos, né? Os términos combinados, eles podem ser um final de um processo que venha a ser aí muito produtivo, um processo de crescimento. Mesmo que em certos casos o psicoterapeuta ainda venha aí apontar conteúdos a serem trabalhados, mas quando esse término, independente disso, quando se tem um tempo, um período para se trabalhar esse término, isso aí vai ser bastante produtivo para a criança, vai ser de um crescimento e uma maturação psicológica significativa, né? Quando a separação ela pode ser vivenciada e trabalhada no campo psicoterápico sem pressa, isso é bem produtivo para a criança. Mas quando o término
é precoce, quando há uma retirada precoce da criança do processo psicoterápico, isso pode incidir aí em conteúdos que venham a ser aí sucateados, conteúdos que podem trazer um mal-estar à criança, que podem até mesmo danificar tudo que foi trabalhado, né, até o momento. Então, essa etapa final, ela tem como objetivo ajudar a criança, né, ajudar a criança a examinar suas condições reais para um término, né, trabalhar as questões relativas ao luto, né, pelo fim do relacionamento com o terapeuta, identificar quais que foram os ganhos conquistados, né, e as situações que ainda merecem alguma atenção psicoterápica. Então, gente, as autoras do texto, elas citam algumas ressaltas da Duarte, onde essa autora, Duarte, ela desenvolveu a ideia de entrevista final, né, em psicoterapia infantil, que seria aí a entrevista na qual é vivenciado o término do tratamento por parte da criança. E aí essa entrevista final não é necessariamente a última sessão, certo? Então Duarte considera que essa entrevista final ocorre quando a criança ela pode compreender que deixará de fazer psicoterapia. E aí ela irá se separar do terapeuta, quando ela compreende essa separação, quando há uma concordância entre os pais, o terapeuta e a própria criança, de que ela está bem e de que ela pode seguir a sua evolução sozinha. E aí a autora ela aponta semelhanças entre a primeira entrevista de tratamento, né, e a entrevista final. A gente viu lá a primeira entrevista de tratamento no processo de encontro, né, no período que antecede as etapas da psicoterapia infantil. E aí Duarte fala que na primeira, né, ou seja, na entrevista de tratamento, a criança ela vai expor as suas fantasias, né, suas fantasias de doença e de cura. E na última, ela parece reviver de modo sintético todo o processo psicoterápico, desde o motivo da busca até o momento da despedida, né? Então esse é um período em que se mesclam aí trocas transferenciais e contratransferenciais relacionadas às questões da realidade externa, né, diante do fato de brevemente não existir mais o vínculo paciente-terapeuta no modelo em que vinha existindo, né, no modelo em que até então aconteceu. E aí essas interpretações transferenciais relativas a essa perda desse vínculo e ao luto, né, pelo término, são muito úteis para auxiliar o paciente a se despedir do seu terapeuta, tá? E aí é muito diferente de um término precoce, né? Um tempo combinado para o término possibilita rever as etapas de conquistas obtidas, como eu falei anteriormente, né? As conquistas obtidas ao longo de todo o processo, como também analisar objetivos que não puderam ser atingidos de forma total, né, ou até mesmo parcialmente. Então, gente, é uma etapa de balanços, né? É uma etapa muito importante porque é onde ocorre a elaboração da separação. Então, diante disso, é de fácil percepção que términos fora do tempo podem acarretar, como eu falei, riscos para um bom fechamento do processo. Seja por ser um término prematuro, seja por ser um término postergado, né? Ou seja, quando ocorrem precocemente, é possível que o luto ele não seja elaborado suficientemente,
né? E aí isso pode desencadear ansiedades tanto no paciente quanto no terapeuta, no sentido de lidar com essa separação. Da mesma forma que tratamentos prolongados além do necessário também podem refletir dificuldades, né? Dificuldades de separação da dupla, dificuldades da família assumir sem essa ajuda do terapeuta, né? Dificuldades no que diz respeito à criança se munir dessa responsabilidade, né? De seguir lidando com as dificuldades que possam vir a surgir no curso do seu desenvolvimento. Então é muito importante se ter essa percepção de encerrar o processo psicoterápico no momento adequado, nem de forma precoce, nem de forma postergada, certo? Bom, gente, então é isso. Próximo vídeo a gente ainda continua a falar, né, dessa última etapa, visto que é uma etapa um pouco mais longa no que diz respeito a explanar os conteúdos que a constituem. Para o vídeo não ficar muito longo e cansativo, eu volto a falar ainda sobre essa etapa para que a gente possa encerrar de uma forma bem produtiva e bem elaborada essa temática, tá bom? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, na descrição do vídeo vai estar o link do meu e-mail. Você pode mandar a tua dúvida e eu trago a tua dúvida para explorá-la dentro da playlist Carla Responde. Como também se tu tiver interesse em algum assunto e queira que eu explane aqui no canal, certo? Então tu pede o teu assunto, solicita o teu assunto através do meu e-mail e aí eu vou trazê-lo para dentro da playlist a pedido. Gente, eu só peço um pouco de paciência a vocês porque eu recebo vários e-mails diários e eu não passo ninguém na frente de ninguém. E não é todo dia que eu faço sessão referente à playlist Carla Responde e a playlist a pedido. Então eu vou atendendo aos pouquinhos, por ordem de chegada, certo? E assim, não passo ninguém na frente de ninguém para não ser injusta. Não adianta você pedir pressa, não adianta você pedir urgência na sua dúvida ou no seu assunto, porque antes de você vai ter alguém que também vai estar pedindo pressa, vai estar pedindo urgência. Então, realmente, eu atendo o teu e-mail, em algum momento eu vou atender, certo? Mas nessas condições, certo? Não tenho um tempo exato para que eu venha atender o teu pedido. Pode ser amanhã, ou pode ser daqui a uma semana ou daqui a um mês, tá bom? Então é isso, gente. Na descrição do vídeo também vai estar o link do meu Facebook, da minha fanpage, do meu Instagram, né? Então você pode seguir, pode adicionar para acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, certo? Só lembrando que eu também não respondo mensagens via redes sociais, porque tem muita gente, é um acúmulo muito grande de mensagem, eu não consigo dar conta. Então, para não ser injusta respondendo a uns e outros não, eu não respondo ninguém, certo? Nem visualizo as mensagens, só por e-mail e por ordem de chegada, tá bom? E inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia. Em consequência disso, ou aliás, em virtude disso, né, eu dou uma ênfase maior à psicologia, mas vez ou outra eu abordo outros assuntos também, além da psicologia, na área de humanas, certo? Na área de saúde, sobre as coisas da vida, sobre qualidade de vida, sobre séries, sobre filmes. Então fiquem à vontade mesmo, tá? Para que vocês possam se inscrever. Se tu gostou do vídeo, tu dá um like. Se não gostou, dá um dislike, mas coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou. Faz aí uma crítica construtiva para que eu possa ler e possa melhorar quanto à minha didática, quanto à minha metodologia de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.